Clube do Remo voltou a treinar e, claro, se eles estão em campo, tem que ter vídeo do Dedê. Antes, muito bem-vindo ao nosso canal, sejam todos aqui contentes de estarem aqui porque vem conteúdo de qualidade e algumas coisas que eu vou falar sobre essa representação do elenco remista. Lembrando que o Campeonato Brasileiro só volta no final da Copa do Mundo, lá pro dia 20 de julho, 23 de julho, nessa altura. A Copa termina no dia 19. Os jogadores e times vão estar performando logo alguns dias nesse pós-Copa do Mundo. Os clubes pararam dia 31 de maio de jogar, onde o Clube do Remo termina essa pausa com uma vitória em cima do São Paulo por 1-0, um gol do Marcelinho nos minutos finais, e deixa uma margem bacana que chega aos 18 pontos. E eu já trouxe aqui em outro vídeo, até inclusive tem aqui nas minhas anotações e eu vou pegá-la já já para que a gente consiga trazer também de fato os números dos times que quando em 2023, 2024, como foi a virada de turno deles, tá aqui nas minhas anotações, olha aí, ó, viu aí? Para que eu possa destrinchar com vocês como que precisa o Clube do Remo voltar para esse segundo turno, digamos assim, do Campeonato Brasileiro, lembrando que ainda falta um jogo do primeiro turno contra o Corinthians na Neoquímica Arena. O primeiro ponto aqui que nós temos que entender é que nessa representação, o Léo Condé já faz um movimento que ele queria ter feito há muito tempo, o movimento de reapresentar com menos jogadores no elenco, ou seja, 8 jogadores não se apresentaram, deve ter recebido uma cartilha para uma representação mais tardia, uma cartilha de que não vão fazer mais parte do elenco, que estão à disposição, e cito alguns, né, como o Cufré, o Tassano, João Pedro, o próprio Rafael Monti, Pavani e o próprio Jaderson também, que podem ser que deixem o Clube do Remo. Então são jogadores que podem figurar em outro time, não é que não prestam mais, é jogadores que não estão fazendo parte dos planos do Léo Condé para a sequência da temporada, e tudo certo, para não inchar o elenco, para que ele consiga ter uma performance de trabalho de força, um trabalho de recuperação física, um trabalho de hipertrofia dos jogadores, de explosão, um trabalho técnico, um trabalho tático, um trabalho amistoso, em que ele consiga pôr da minutagem para o grupo de trabalho igual, que nessas 3 semanas e meia, 4 semanas cheias que vai ter de treinamento, vão ser isso, né? Trabalho físico, técnico, trabalho de força, trabalho de fortalecimento, trabalho de recuperação de energia, percentual de gordura. É o início de uma pré-temporada exatamente igual, só que um pouco maior. Lembrando que o brasileiro começou no final de janeiro, já teve Copa Norte, teve Campeonato Paraense, então foi muitas competições e muitas informações a curto período de espaço de tempo, onde mesmo o Osório, tendo levado o time para Recife, não conseguiu fazer uma pré-temporada mais longeva nesse sentido, né? Uma temporada que vai ser feita agora nessa reapresentação do Clube do Remo. Eu separei esses nomes, que são jogadores que foram importantes em algum momento aqui do Clube do Remo, outros não conseguiram se performar. Monti, Cufré, eu esperava mais, confesso, até pelo setor esquerdo no início com o Osório, facilitou muito, né? Faltava ali algo ali naquele setor, e mesmo ele improvisando alguns jogadores, ele não teve, o Sávio com ele teve aquele atrito, então ele nem assim apostou no Cufré, improvisou vários jogadores, e mesmo assim ele não conseguiu se mostrar. O Monti exatamente igual, o João Pedro, um jogador que foi importante, principalmente no acesso para o Clube do Remo, por isso eu acredito até que tenha permanecido, na expectativa de querer ali fazer algo a mais, na expectativa de poder dar continuidade àquele momento muito bom, muito bonito, que terminou lá em 25 de novembro contra o Goiás, fazendo 2 gols, que ajudou o time no acesso à Série A. Esses nomes devem sair, esses nomes devem procurar outros espaços, e deve chegar aí certamente um lateral esquerdo, um zagueiro, um próprio volante, né, ali no meio campo para dar mais uma consistência, um cara que sabe sair jogando, um cara que é bom no jogo aéreo, um cara que dá uma sustentabilidade para o sistema defensivo, e lá na frente, se houver possibilidade, um camisa 9, que de fato tem Gabriel Tagliari, que vai voltar de lesão. Essa pausa foi muito boa para ele, readquirir essa capacidade física, readquirir algo que é aquilo que ele sabe fazer bem, que é gol, e também dar a oportunidade para, quem sabe, uma vaga, deixando em aberto ali com a saída do João Pedro. O Poveda parece que não se firmou, quem sabe, nessa pré-temporada. Quem sabe buscar e ter um 9 no mercado disponível que seja atrativo também. Não basta trazer para inchar o elenco, haja visto que estamos libertando jogadores por já ter um elenco inchado. E 2 extremos que eu vejo que é importante, está meio que sacrificado Já e Aleph Manga. Quando eles performam bem, o time vai bem. Quando eles não estão tão bem assim, o time meio que baixa de performance ofensiva, no último terço, na profundidade, nos movimentos, que são 2 jogadores que fazem esses rasgos, né, defensivos, ganham essa profundidade. São jogadores que até perdem a bola no 1 para 1, mas essa reação pós-perda de ambos é muito eficiente para que o Clube do Remo consiga recuperar a bola no campo ofensivo. E trazendo à tona esses números aqui que eu falei, em relação ao levantamento que eu fiz desde 2020,
para cá, em 6 edições do Campeonato Brasileiro, 2020, 21, 22, 23, 24 e 25, o que os clubes viraram no primeiro turno e que os clubes fizeram no retorno que lhe garantiram a permanência. Eu fiz uma pesquisa de 2021 para cá, os times precisaram em 2021 de 44 pontos, 2022 de 41 pontos, 2023, 2024 e 2025 precisou de 44 pontos para livrar do rebaixamento. Eu gosto de trabalhar na casa dos 45 pontos, que essa margem ela é muito segura, digamos assim. Então, com 44 pontos, no ano passado, o Vitória se livrou. 44 pontos em 2024, se libertou. O time que estava ali em 2024 foi o 2022, 2023, 2024. Né? Quem caiu foi o CAP, o Clube Atlético Paranaense 42, Criciúma 38, o Atlético Goianiense com 30 e o Cuiabá também com 30 pontos, olha só, hein? E te digo mais, com 44 pontos os times se libertaram, porque o CAP fez 42 e caiu, então 44 pontos permaneceu, mas 45 é a margem. O Clube do Remo hoje tem 18 pontos, tem um jogo ainda por cumprir nesse primeiro turno, mas vamos trabalhar com a hipótese de vencer o Corinthians lá. Vai a 21 pontos, para 45 só vai precisar de 24. Estamos falando de 24, 6 vitórias e 6 empates. Poderia aí acrescentar aí mais umas 7 derrotas, beleza? É um campeonato regular que lhe daria essa condição. Estou pondo só os jogos em casa para ele vencer. 6 vitórias em casa, busca 6 empates fora e ainda pode perder 7 jogos. Olha só, hein? Estou dando uma margem ampla de derrotas ainda. Mas vamos supor que ele vire com 18 pontos. Aí ele precisaria de 27 mais 18, dá os tais 45. Né? Aí 27 pontos, nós estamos falando de 8 vitórias, 7 vitórias e alguns outros 6 empates e mais algumas 6, 7 derrotas. Essa margem. Nós temos que trabalhar e ser realistas que vai ter jogos duros, jogos difíceis. Ele vai visitar um Palmeiras no Allianz Parque, ele vai visitar um Fluminense no Maracanã, que está reforçando com o Thiago Silva, com o Hulk. Ele vai visitar times com poderio financeiro melhor, né? Ele vai visitar um Cruzeiro lá no Mineirão. Então, assim, nós temos que ver os jogos que ele vai fazer fora, contra o São Paulo também, o jogo da volta lá no Morumbi. Então, são jogos assim que a gente pode, entre aspas, meio que descartar. Ele vai receber em casa a Chapecoense, vai receber o Curitiba, vai receber o Vitória. Ele vai receber times que podem lhe dar essa credibilidade de vencer. Né? Igual ele vai receber de novo. Não, é verdade, ele vai visitar o Inter e o Bahia. Eu ia falar que ele ia receber esses 2 times, mas não. Tchau, Joaquim, obrigado. Ele vai receber esses 2 times, então vai visitar esses 2 times no caso, né, o Inter e o Bahia, mas ele tem dentro dos jogos de casa que fazer a sua função e buscar, quem sabe, uma vitória, uma performance boa, como foi contra o Botafogo, a Chape, isso que eu vejo, trabalhar com a média de 45 pontos, mesmo nos últimos 3 anos, 44 tendo libertado. Foi em 23, 24 e 25, 44 pontos, conseguiu a manutenção. E o que me chamou a atenção foi a permanência do Vasco da Gama em 2023, que virou com 16 pontos e ainda ficou. Lembrando que o Clube do Remo tem 18. Caíram Santos 43, Goiás 38, Curitiba 30 e América Mineiro 24. Ou seja, 43 pontos o Santos caiu, então 44 já se manteve. Trabalhando essa média, vamos lá, em 2020, para você ter ideia. 2020, o Vasco com 41 pontos caiu. O 2021, 43 pontos o Grêmio caiu. 2022, o Ceará com 37, olha só, 38 o time já permanecia ali. Em 2023, quem caiu? O Santos com 43, igual eu falei. Em 2024, o CAP com 42 pontos caiu. E em 2025 o Ceará chegou a 43 pontos junto com o Fortaleza e caiu. E te digo mais, viu? O Sport, que caiu com menor pontuação desses todos os anos que eu analisei com 17, ele vira o primeiro turno com 9 pontos. O Clube do Remo tem o dobro de pontuação dele, tem 18. Então, assim, Sport em 2025, o Atlético Goianiense em 2024, que virou com 12, já eram times fadados ao rebaixamento. Eu não vejo assim com o Clube do Remo, de fundo do meu coração. Tem torcida, tem estrutura, tem condição, tem um bom comandante técnico. É hora de conseguir essa permanência. O Vasco virou em 2025, no ano passado, com 16 pontos e ficou. O Vitória virou com 18 e ficou. Ambos viraram com pontuação baixa, ou o Vitória virou com a mesma pontuação do Clube do Remo e fez um retorno interessante. E o Vitória, eu vou trazer um estudo aqui bem detalhado dele, ele só ganha a reação e a projeção depois da chegada do Jair Ventura. Na 25ª rodada até a 38ª, ele consegue 6 vitórias ali, consegue uma permanência, onde que com Jair chega a 44 pontos e se mantém. Então, Vasco 16 e Vitória 18 permaneceram. O Clube do Remo já tem 18, pode chegar a 21. Eu vejo uma margem de progressão muito positiva. Eu quero acreditar que isso vai acontecer
Estou fazendo esse vídeo para que a gente trabalhe nessa pontuação de 45, trabalhe com a possibilidade de um elenco menos inchado, de uma possibilidade de 4 semanas para que ele possa fazer amistoso, readquirir condição física, fazer posicionamentos técnicos, táticos. Léo Condé vai ter o que nenhum treinador teve ao longo dos anos dos campeonatos brasileiros anteriores, que era uma pré-temporada em meio à temporada, ou seja, para o campeonato, tem outra pré-temporada, volta o campeonato. Ele não teve isso, era direto, então tinha que chegar, fazer a adequação ao time a meio ao campeonato. Foi o que o Léo tentou fazer, traz o Iago Pikachu para trás, espeta a Aleph Manga aí já, os dois jogam junto, recuperou o Patrick, o próprio Zé Ricardo vem crescendo, o sistema defensivo já não tomou gol contra o São Paulo, não tomou gol contra o Grêmio, vamos fechar mais esse sistema defensivo, recuperou o Marcelinho, que é agudo, que é importante, o Mike joga muito, o Rangel vai voltar também, esse tempo para ele de pausa durante a Copa vai ser importante para se recuperar. Então, assim, ele vai ter algo, Gabriel Tagliari também, como eu disse. Então, são reforços que estão lá e vão poder voltar e ajudar o Clube do Remo. Claro, certamente com aqueles que precisam vir para trazer um peso para o vestiário, trazer um peso a mais. E te digo mais, uma pré-temporada, eu estive lá dentro, ela é tão importante que quem trabalhar ela de forma séria consegue sair na frente em termos de velocidade, potência, preparo físico, força muscular. Por quê? Porque ele vai se dedicar ao máximo, vai trabalhar muito esses requisitos, porque quando o campeonato de fato apertar no retorno, ele vai ter essa capacidade de exigência de força, exigência de capacidade física, aeróbia e anaeróbia para poder desempenhar com essa camisa tão pesada que é do Remo. Eu ouvi colegas meus aqui de Goiânia falando que o Clube do Remo já caiu. Eu confesso que vai ser mais uma vez que o Clube do Remo vai calar a boca de certas pessoas, inclusive aí de Belém também outros falaram que o Clube do Remo já era fadado ao rebaixamento. Eu não vejo assim e os números também falam por si, porque o Vasco virou com 16 e o Vitória com 18 permaneceram, porque o Clube do Remo não pode permanecer. E já vi histórias piores do que essas, hein? Já vi histórias igual essa daqui, ó. Quer ver? Para finalizar o vídeo, essa história aqui me chamou muita atenção também. Cadê? O Vasco com 16 pontos em 2023 também permaneceu com 44 pontos. Então, o Vasco da Gama já nos mostrou 2 vezes que com 16 permaneceu, o Clube do Remo tem 18, pode chegar a 21 e eu acredito que vai dar certo. Fechou? Fiquem com Deus, forte abraço e com certeza eu vou vir trazer um estudo detalhado de muitas outras coisas dessa volta do Campeonato Brasileiro da Série A aqui para vocês. Tchau!